Todo mundo quer o poder. Meter a mão nas decisões, dar pitaco, participar. E todo mundo pode, ou pelo menos deveria. Afinal, a massa não é de um só, precisa ser de todos. E as decisões também. Democracia representativa. A gente elege você para tomar as decisões. Mas será que essa fórmula funciona? Você acredita nela? E no voto? Será que ele é mesmo a melhor maneira de colocar a mão na massa? Neste segundo programa da série O Voto, nós vamos saber por que existem candidatos e qual a melhor maneira de escolher. O povo no Brasil elege um presidente da República, 27 governadores e 5.563 prefeitos. Também são eleitos pelo povo 81 senadores, 513 deputados federais, 1.058 deputados estaduais e 51.748 vereadores. Pense nesse número, 64.620 cargos eletivos no Brasil. É isso mesmo. 64.620 eleitos para exercer o poder e tomar as decisões. Mas quem? Quem será que dá esse poder a eles? Nós, eu e você. Primeiro, quando o cara vem com muitas promessas, você já tem que ter cuidado. Porque você tem que chegar para o candidato e perguntar, mas como é que o senhor vai cumprir essas promessas? Como é que a gente tem garantia disso? Você abre mão do seu mandato, se o senhor não cumprir tudo que o senhor está prometendo? Então é muito importante que você seja racional na hora de votar, vote naquele indivíduo que te represente, que fale dos seus interesses. Aí, eu quero me candidatar. É isso, eu quero que o povo me escolha para que eu possa tomar as decisões. Mas será que eu posso? Será que eu posso? Posso. Será que eu não preciso mudar um pouco o visual assim? Será que eu não preciso mudar o discurso, não é? Ficar mais apresentável, prometer um pouco, né? A pessoa tem que se dirigir a uma agremiação partidária e, a partir daí, se inscreve, se alista nessa agremiação partidária e passará a pleitear um mandato. Para conseguir chegar a fazer com que uma pessoa vote em você, você tem que ter passado, certamente, um estágio de atuação política, social. Depois da independência e até a proclamação da República, se alguém quisesse ser candidato, tinha que provar renda anual de pelo menos R$400 mil. E quem não fosse católico, que era a religião oficial do Império, era proibido de se candidatar. Coisas do Império. Eu acho que ainda é difícil. Eu te confesso que eu iria estar... É tipo você querer tapar o sol com a peneira e dizer que não é difícil. Necessita de alguma disponibilidade financeira e aí tem que buscar os recursos de doação de campanha ou utilização de recursos próprios. Hoje há uma profissionalização da política, né, que é encampada pelos partidos políticos, e aí que você vê a força do capital, mas também você tem propostas, você tem lideranças novas, comunitárias. As coisas começam por um pequeno grupo que se articula, consegue soluções, e se essas ideias são capazes de articular mais e mais pessoas, dali se forma uma liderança. Houve, se você quiser, uma democratização social da política brasileira, com a ascensão de pessoas que vieram de baixo, e um declínio das várias elites. Quando o Brasil era uma monarquia, no século XIX, as cidades não tinham prefeitos. Os vereadores é que cuidavam da administração. Imagina só a confusão para se decidir alguma coisa. Será que ainda é muito difícil se candidatar a algum cargo eletivo aqui no Brasil? Nós estamos em São Vicente, São Paulo, a primeira cidade do Brasil. Vamos ver, você já pensou em se candidatar a algum cargo eletivo? Muito trabalho, muito trabalho. Não. Você já pensou em alguma vez
em se candidatar a algum cargo eletivo? Eu sempre quis ser, para ver se dava um jeito nesse país aqui. Ainda não, eu posso pensar. Se você fosse candidato, você não poderia levar essas ideias adiante? Possa ser que eu poderia ter levar, né? Vereadora. Vereadora? Começar. Prefeita. Prefeita, quer ser Dar um prefeita? jeito de arrumar as coisas como tem que ser. Que normalmente o povo gosta de ouvir coisas bonitas, né? E não a realidade. Entendeu? Eu acho que eu tentaria passar a realidade. Vai depender do companheirismo que eu vou ter atrás de mim, me ajudando e me apoiando. Na próxima eleição, vote para a prefeita Dona Silvia, que eu vou cumprir com a minha palavra. Apesar de serem mais da metade do eleitorado brasileiro, as mulheres não ocupam nem 25% dos cargos eletivos. Atenção, é importante ter mulheres, desde que essas mulheres estejam preparadas para cumprir esse mandato e que elas tenham uma clareza absoluta do que acontece no Brasil, da pobreza, da miséria, quer dizer, não é qualquer mulher, tem mulheres que foram extremamente reacionárias. O homem está tanto tempo no poder e com tanta dificuldade, né, de administrar, está tão difícil, então eu acho que se dividir. As dificuldades ainda de convencer as mulheres a ingressarem na carreira política, eu acho que elas ainda existem. Primeiro porque ainda paira talvez um pouco uma desconfiança da mulher de entrar num segmento onde talvez ela não confie o quanto ela gostaria. Você tem que fazer o seu serviço profissional, fazer a militância e tomar conta de casa, do marido, dos filhos. Essa coisa toda está colocada na mão da mulher. Aí quando ela vem o desafio para assumir um cargo, ela fica logo imaginando que é mais uma tarefa que vai conquistar, que vai se somar às que ela tem, porque nenhuma outra é tirada, você só vai somando. A democracia representativa tenta montar um mosaico mais diversificado possível dos grupos e tendências de um povo, mas isso nem sempre acontece. Na Câmara Federal, por exemplo, 43% dos deputados vêm do meio empresarial, 31% são profissionais liberais, 15% são professores e apenas 4,7% se declararam trabalhadores industriais e lavradores. Eu acho que tem que estar todo mundo lá, jovens, negros, mulheres, índios, pessoas de todas as classes. Nunca os órgãos legislativos, ditos representativos, representam de fato a pirâmide social. Eu diria que aqui você tem muita representação de corporações ou de grupos isolados, ou de grupos definidos, e menor representação do que deveria ter de uma visão mais universal. Algumas bancadas ou frentes parlamentares se unem em torno de alguns temas, alguns segmentos. Acho que essas questões são válidas. Os segmentos são representados por parlamentares que aderem a essas frentes. Multiplicidade étnica, de gênero, de atividade, de classe social, né, ao mais possível. Eu acho interessante que tenha. As pessoas teriam que ter mais crença nos seus semelhantes, ou seja, nos seus pares, porque é aquela história, por que votar numa pessoa que não pensa na mesma classe, não entende os seus problemas sociais que você vive diariamente? Mas acho que hoje você já tem um retrato um pouco mais fiel, um pouco mais fidedigno da sociedade brasileira. A gente sabe que a maioria dos candidatos ainda pertence a grupos com mais poder econômico ou forte tradição política. Mas alguns novos candidatos têm surgido de grupos como este aqui, ó, a Associação dos Produtores Rurais de Barcarena, no Pará. A gente percebe cada vez mais que grupos populares, como associações de bairro, ONGs, sindicatos, têm gerado novas lideranças que estão entrando cada vez mais no processo eleitoral. Acho que as pessoas novas vêm muito, com certeza, ainda da comunidade, que às vezes são pessoas novas para os partidos, são pessoas novas para as lideranças, mas que são pessoas que já têm um
intenso trabalho dentro da comunidade. Para ter chances eleitorais, evidentemente você tem que ter um respaldo, uma base de sustentação, uma base de apoio, uma base que representa o teu meio onde você trabalhou, onde você atuou. No geral, há um declínio das velhas elites, eu diria até do poder econômico na política brasileira, e uma ascensão das pessoas que vieram das classes baixas e principalmente das classes médias. Aqui no próprio Movimento Negro da Bahia mesmo, nós temos estimulado, né, os blocos afro, o Olodum, a que lideranças do movimento negro se candidatem para intervir junto ao parlamento, influenciando em políticas para a comunidade negra. A gente tem um passo em busca de uma nova forma de organização e da formação de novos canais de liderança. Né? Isso nasceu com o movimento das ONGs, né? Dessas entidades que começam a defender meio ambiente, que começam a criar a discussão do menor, da criança na rua. Outro grupo está diretamente ligado aos candidatos, o partido político. Há 60 anos, o cenário trazia partidos que representavam forças políticas tradicionais e outros grupos que arregimentavam classes trabalhadoras para a participação política. O quadro democrático foi quebrado com a ditadura militar. Ela se instalou em 1964. Apenas Arena e MDB podiam atuar no Congresso. Com a volta do pluripartidarismo em 1980, o Brasil começa a fazer o caminho de volta para a representação partidária ligada às camadas de trabalhadores e intelectuais. Hoje, os 5 maiores partidos representam legitimamente diferentes correntes e origens. Outra dezena de partidos menores são espaço para interesses e ideias ainda mais específicos. Os partidos políticos deveriam ser fonte de informação para o eleitor. Ele deveria ter uma filosofia, né? E esses candidatos deveriam estar dentro dessa filosofia para ajudar o eleitor, inclusive na escolha. Os partidos políticos, eles não vão para o processo eleitoral como partidos políticos, eles vão como um agrupamento de pessoas e cada um é candidato de si mesmo. Isso leva a que o candidato se sinta liberado amanhã para mudar de partido. Ele vai para qualquer partido, porque foi ele que teve os votos, não foi o partido. O princípio da fidelidade partidária me parece absolutamente necessária. O candidato é obrigado a cumprir o seu mandato dentro da agremiação e em razão da agremiação, sem o que perde o direito de representação. Tem que haver um avanço na relação entre partido político, como instituição, como organização, e a comunidade, ou seja, a população. Existiu no passado uma situação em que as pessoas podiam se apresentar sem estar ligado a um partido. Hoje não pode mais e na maioria dos países também não pode. Isso significa que a classe política, no seu conjunto, tem interesse de controlar quem entra na vida política. Partido é a regra do jogo, né? Não tem como ter candidaturas avulsas que vão chegar no Congresso e ficar penduradas ali no limbo, sem ter um mínimo de articulação, porque o sistema é feito para o partido, para que os partidos que reúnem pessoas em termos das mesmas ideias façam suas apostas e seus jogos. Esse é o nome do jogo, né? Mas o partido político não é a única forma de fazer política, não. Você pode ser candidato a influenciar uma mudança, a melhorar uma realidade. Eu, você, todos nós podemos formar o nosso grupo e com ele sonhar, mudar e propor. Já pensou na força de todas as pessoas que pensam como você, juntas? O cidadão, quando ele busca se organizar, né, através de uma associação de moradores, de um grupo cultural, de uma entidade social, ele já está fazendo política, né? E a política no sentido de promoção social. Tem gente que diz, artista tem que fazer arte, não tem que se envolver com política. Tem que se envolver, sim. A educação que interfere na formação do cidadão, ela está dentro das ONGs alternativas que estão trabalhando dentro das favelas, que estão trabalhando aonde não chega o oficial, né? Então, eu acho que a grande resistência está
nessa estrutura não governamental realmente e não partidária. Eu não sei até onde no Brasil hoje se dá essa clareza de comportamento de pessoa, de cada cidadão perceber que ele pode ajudar a mudar o mundo. E ele pode ajudar a mudar o mundo. Se ele conseguir se entrosar com as pessoas, criar grupos de debate sobre o que está acontecendo. O papel de mudar a consciência política, acho que de todos nós. Quer dizer, cada um aproveitando o seu espaço. Quer dizer, é o professor na sala de aula, é o ator que tem espaço na mídia. As campanhas políticas são grandes festas que envolvem candidatos, partidários, eleitores e muita emoção. Também estão no jogo a propaganda, a mídia e grandes quantias de dinheiro. A corrida pela eleição acabou criando um novo ramo de trabalho, o marketing político. As informações que chegam aqui no povo são difíceis, porque a gente liga a televisão, todos dizem a mesma coisa, os discursos são sempre iguais, todos vão salvar a gente, todos vão dar escola, todos vão dar luz, todos vão dar água, todos vão dar pão, todos vão dar saúde, todos dizem a mesma coisa, os programas de partido são todos parecidos. Ele apresenta a proposta que as pesquisas de opinião mostraram que o povo quer. Ele se adapta àquilo que as pesquisas mostraram. O eleitorado hoje está mais imune aos apelos emocionais assim, dos marqueteiros. Se o povo quer, por exemplo, uma política de repressão violenta ao crime, o candidato de esquerda vai moderar um discurso dele antirrepressivo e o de direita vai acentuar o discurso dele, que já é naturalmente repressivo. Né? O palanque hoje é mais festa. Né? O palanque hoje, efetivamente, é uma demonstração de que você está com muita gente ao seu redor. Mas na televisão não, na televisão você está sozinho, é olho no olho, muitas vezes a mulher está mexendo uma panela e está ali ouvindo e lhe xinga, né? Você é um vagabundo. No entanto, se a mensagem for boa, ela para de mexer a panela e vai lhe ouvir. Em quem ela vai votar? Ela vai votar, de repente, no cara candidato a vereador que foi lá, que conversou, que fez promessa, ela vai votar naquele cara. Mas ela não sabe se aquele cara é melhor ou pior, qual é a formação dele, se ele realmente vai ajudar, ou se ele só está fazendo uma campanha eleitoral para arrebanhar votos. As campanhas eletrônicas se pautar mais para a discussão política da solução dos problemas das comunidades. Acho que isso é um caminho interessante. O marketing político não é coisa dos últimos anos, não. Nos anos 50, marchinhas já faziam a cabeça dos eleitores. Já na campanha de Jânio, uma vassoura virou a marca da corrida presidencial. Eles queriam varrer a sujeira do poder. Praça pública, em frente à prefeitura, esse é o lugar ideal para a gente saber como as pessoas escolhem os seus candidatos. O sorriso nada, o sorriso não vale nada, o que vale é a seriedade do candidato, né? A música, o jingle. Influencia conhecer o candidato, a idoneidade do candidato, a história do candidato. Acho que é mais o que ele faz mesmo, né? Proposta mesmo em si. Procuro saber quem conhece. Esse aqui tem um sorriso bom nesse cartaz, esse cara aqui aparece, esse corte de cabelo é melhor do que aquele. Se fosse beleza que fosse ganhar a eleição, a gente ia pôr a Gisele Bündchen lá para nós, né? Eu procuro ver as ideias, procuro ver a campanha, acompanho na televisão, os horários deles, tudo. Procuro ver se ele está fazendo uma boa campanha. Eu falei pra tu, cara, a gente tem que procurar saber o que o candidato já fez e o que ele tem de proposta pra gente. O problema não é a política, o problema são os políticos. E cabe a nós elegermos os políticos. É evidente que como você tem a carência das pessoas é muito grande, e às vezes você obtém o voto da pessoa em função da sua carência. Claro que o público vota naquilo que ele quer ouvir. Ele não está, quer dizer, ele não tem nem condições, porque ele não pode assinar, digamos, 3 jornais como eu assino, assinar várias revistas como eu assino, para saber o que está acontecendo no mundo, etc. Então, o cara não, o cara, se ele fez um primário e o cara já tem que trabalhar, e quer dizer, a grande parte da população brasileira é uma população absolutamente empobrecida, né? Político que vai atrás de voto de pobre não se elege, não, porque pobre só volta atrás
do que o patrão mandar, do que a classe média manda, do que o formador de opinião manda e tal. E se isso fosse verdade, muitos dos resultados das últimas eleições aí não teriam se concretizado, entendeu? Cada vez mais as pessoas querem que você diga como você vai fazer. Eu acho que hoje em dia, se você não disser, você já vai em desvantagem. Depois de eleito para tomar as decisões por você, o candidato a seu representante chega aqui, no ambiente do parlamento, que pode ser municipal, como esta Câmara de Vereadores aqui em São Vicente, estadual, as assembleias legislativas, ou federal, como a Câmara e o Senado. Daí para frente, o candidato eleito terá que tomar muitas decisões. E é aí que muitos deles terminam votando diferente das ideias apresentadas durante a sua campanha. Será que isso é certo ou é errado? Será que um candidato pode mudar de opinião depois de eleito? A negociação, o acordo, a busca de um consenso é absolutamente necessária. Mas isso parece muito mal para o eleitor. Esse fulano está falando mal aqui do outro candidato, agora ele já está junto. É verdade, não é? Isso cheira mal, mas do ponto de vista, numa análise fria, do ponto de vista do funcionamento do sistema, e do ponto de vista da nação, de um modo geral, é bom que isso aconteça, senão o sistema, nós iríamos caminhar para uma paralisação total. Em cada votação, em cada assunto, em cada matéria, você tem um drama e um dilema político, moral, social, que está em causa, né? Pode parecer, às vezes, uma bobagem, às vezes a escolha do embaixador, mas tem algo importante ali para o Brasil e que tem que ser discutido. De volta às ruas, nós queremos saber se as pessoas acompanham o que os candidatos em quem elas votaram têm feito no seu dia a dia. Vamos ver aqui. Não tenho acompanhado. Nem sei como que faz, só saber. Nos jornais, no noticiário, né? Para não ser indelicada, eu preferia não dizer nada. Gostaria de ter algum tipo de contato com ele? O que nós teríamos que fazer mais é cobrar eles e saber o que ele está fazendo lá dentro. Precisa educar a pessoa desde criança para a política. Na escola tem uma aula de civilidade. A senhora gostaria de acompanhar, saber o que ele tem feito, se ele tem cumprido as promessas? Mas eu não me lembro em quem que eu votei. Você, quando vai a uma peça de teatro, você diz gostei, não gostei, ela é isso, ela é aquilo. Sabe, você julga, você tem um pensamento completo, você tem princípio, meio e fim do pensamento. Na política, você não tem isso. Só depois de 4 anos, né, de um processo, aí você pode avaliar um político. Se você não for verificar se ele de fato cumpriu o que prometeu, como você vai poder analisar na próxima eleição o seu voto? Fica difícil. Necessitamos de uma urgente mudança do nosso sistema eleitoral, de maneira que os representantes fiquem, digamos assim, mais obrigados perante as suas bases. Nós é que temos que dar os instrumentos, os canais e as vias de acesso para que o eleitor esteja informado. É muito mais difícil, é claro, que ele buscar essa informação. E aí ele vai buscar no governo, vai buscar na oposição e vai poder fazer um juízo de valor. Nem sempre o político recebe tão bem o cidadão. Isso também existe. Mas é preciso criar esse canal e fazer esse exercício. Então, não é só participar lá na Câmara Municipal. Você pode participar no seu bairro, fazendo parte da sua associação de bairro, fazendo parte na escola que o seu filho está, exigindo uma melhor qualidade do ensino. O movimento organizado da sociedade, quando toma as ruas, tem bastante poder. A pressão das ruas reforçou as investigações e a articulação política para impedir Fernando Collor de continuar na presidência. Lembra da mão na massa no começo do programa? Pois é, depois de tudo isso que a gente conversou, o que você acha? Está na hora de colocar a mão na massa ou basta apenas votar e depois disso lavar as mãos? Votar com a consciência é a melhor saída, porque o voto é a nossa moeda de troca. Com ele nós podemos aprovar ou reprovar o candidato. E com isso, quem ganha é a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, eu, você, sua mãe, seu filho, seu vizinho, enfim, o Brasil inteiro.